Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro profético de Isaías, no último capítulo, que é o capítulo 66, e vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 2. Isaías 66, versículo 2. Esse texto foi o texto da meditação de hoje de manhã, mas nós vamos ver um pouco mais pormenorizadamente agora à noite. Isaías capítulo 66, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome. Rogamos a Ti que pelas misericórdias vivas de Jesus, o Senhor venha abrir o nosso entendimento, o Senhor venha trazer luz de entendimento celestial a cada um de nós, de modo que nós compreendamos e possamos discernir aquilo que o Espírito deseja ministrar no dia de hoje aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E a gente já começa essa breve meditação de hoje com uma pergunta: quem é aquele que atrai o olhar de Deus? Nós estamos vivendo um tempo que é necessário, mais do que em qualquer outra época, que como igreja, como povo de Deus, nós despertemos para a seriedade do nosso relacionamento com o Senhor, bem como a reverência que devemos ter à sua santa palavra. E a gente tem visto coisas estarrecedoras, nós temos visto posturas estarrecedoras daqueles que se dizem servos do Cristo. E a gente não está aqui para apontar isso ou aquilo, mas para trazer uma palavra de despertamento, para que cada um de nós se posicione em termos de ouvir a palavra do Senhor com seriedade e com santa reverência. O livro do profeta Isaías, ele é chamado, não sem razão, de Pequena Bíblia. São 66 capítulos, dos quais 39 se referem ao Antigo Testamento e 27 ao Novo Testamento. O capítulo 66 é sem dúvida o capítulo escatológico, que fala das últimas coisas e se refere especificamente à segunda vinda de Jesus à terra. O Senhor aqui estabelece um contraste entre o verdadeiro servo de Deus e aquele que pratica a falsa religião e que será excluído da Nova Jerusalém. O texto lido é o versículo-chave de todo o capítulo. Eu queria que você lesse. As pessoas não gostam muito de ler Apocalipse, mas é necessário, é importante fazer uma leitura sistemática desse livro, à luz do Espírito Santo, pedindo que o Senhor esteja nos ensinando, nos direcionando. Hoje é comum nós ouvirmos celebridades se dizendo cristãs, mas são poucas aquelas que têm um testemunho verdadeiramente genuíno, um testemunho que vale a pena ser ouvido e seguido. A cruz de Cristo tem sido relegada a um plano secundário, periférico. As pessoas pregam muito a prosperidade nos nossos dias, e isso tem trazido certa preocupação àqueles grupos sérios que realmente têm essa postura de ensinar a palavra de Deus. Então, nós vemos a tentativa de, quando se fala na cruz, é sempre com a tentativa de minimizar os efeitos da cruz. Como disse certo pastor, muitos tentam colocar rolimães na cruz e almofadá-la para tentar livrar
do sofrimento. O sofrimento faz parte da didática de Deus, faz parte do ensino pedagógico do nosso Deus. E aí a gente tem visto uma previsão de Isaías, 700 anos antes de Cristo, falando acerca da primeira vinda de Jesus e da segunda vinda dele. Isaías fala de uma religião de resultados, mas que exclui a cruz. Não dá para se pensar em ressurreição sem se pensar e se encarar a cruz de Cristo. O sacrifício da cruz tem sido banalizado e tem faltado quebrantamento de espírito. A gente já não vê conversões onde as pessoas choram numa consciência profunda dos próprios pecados. E aí a gente para aqui e lembra que as pessoas não gostam hoje de falar de pecado. Não se fala na palavra pecado porque é politicamente incorreto. Mas nunca foi tão necessário ouvirmos falar a respeito do pecado. O pecado é errar o alvo estabelecido por Deus. E muitas vezes nós tentamos agasalhar as nossas inclinações, acolhê-las, para nos sentirmos confortáveis. E o desejo de Deus hoje é que nós examinemos-nos a nós mesmos, que nós possamos nos olhar diante desse espelho que é a Bíblia Sagrada. Todas as vezes que nós contemplamos a palavra de Deus, que nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, se houver seriedade e santa reverência, nós passaremos por uma libertação. Eu não acredito muito em determinados ministérios de libertação. Deixa eu explicar. Muitas vezes são ministrações oportunistas que caçam as almas e fazem com que as pessoas se tornem profundamente dependentes de líderes. Quando a Bíblia nos ensina, nos insta a ser dependentes do Cristo. Não existe um só ser humano do qual nós possamos ser dependentes, porque todos nós, indistintamente, começando pelo pastor Malta, irmã Sônia e todos nós, enfim, estamos em processo de amadurecimento espiritual. Crente maduro, Deus colhe. O desejo do Senhor é relacionar-se intimamente com o homem, e o vínculo deste relacionamento é a cruz do Calvário. Em seu plano para relacionar-se com o homem não está apenas seu filho crucificado, mas Jesus se torna a cabeça de homens e mulheres crucificados com ele, andando em novidade de vida. E ele se faz primogênito entre muitos irmãos. Se não tivermos esse nível de percepção, se não abraçarmos a cruz radicalmente, jamais impactaremos o mundo com os nossos discursos vazios, com as nossas doutrinas vazias de significado. O povo de Deus, mais do que em qualquer outra época, porque a grande perseguição já começa a tomar corpo sobre a terra, e o povo de Deus, mais do que em qualquer outra época, precisa se firmar na rocha eterna que é Jesus. O que aconteceu na cruz do Calvário não foi uma brincadeira. Então, meus amados, no reino de Deus não há lugar para celebridades mundanas. Nenhum de nós é celebridade. A estrela da igreja é o Cristo. Por que será que o Senhor traz este assunto exatamente em um contexto escatológico escrito tantos séculos atrás?
eu ouso responder, porque a presença da falsa religião descomprometida com a cruz seria uma marca dos dias que antecederiam a segunda vinda do Cristo. Nos dias de João Batista, quando ele pregava às margens do Jordão, algumas celebridades religiosas, como fariseus e saduceus, foram a ele para serem batizadas sem a menor consciência de pecado e muito menos arrependimento. E é interessante que João Batista, ao contrário de muitos líderes dos nossos dias, ele não acolheu aqueles que queriam apenas engrossar as fileiras daquele movimento religioso. João Batista, numa linguagem dura e contundente, chamou-os de raça de víboras e perguntou: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Muitos queriam fugir da ira vindoura, mas não queriam compromisso com o arrependimento sincero do coração. Podemos ver aqui claramente essa tendência em nossos dias. Muitos acham que podem fugir da ira vindoura se filiando a uma igreja local ou professando uma religião de aparência, um cristianismo de aparência, sem quebrantamento de espírito. Nós precisamos reaprender a chorar. Chorar pelos nossos pecados, porque cada um de nós conhece as próprias inclinações. Eu repito, nenhum de nós está pronto. Qual o perfil do homem, afinal, que atrai o olhar de Deus? Primeiro, esse homem tem um coração quebrantado. O salmista, no Salmo 34:18, diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. O Senhor enxergará a sinceridade dos corações daqueles que o buscam em verdade. O Senhor é aquele que sonda mentes e corações. O Senhor, Ele não se impressiona com as nossas exterioridades religiosas ou a nossa aparência de piedade. O Senhor vai ao cerne. O Senhor conhece a profundidade do nosso coração. E o desejo do Senhor é habitar no coração quebrantado do homem, que vai a Ele com sinceridade de coração. No versículo 1 deste contexto, o Senhor diz: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? As duas perguntas feitas pelo Senhor remetem ao que Ele pretendia fazer no futuro: transformar o coração do homem no seu verdadeiro santuário. Aqui Ele propõe não um templo feito de pedra e cal, mas uma tenda viva, e nós somos tendas vivas. E quando eu paro para pensar nisso, o coração gela. E o Senhor, por uma ação soberana dele, Ele resolveu transformar cada um de nós em tendas vivas. Onde você chega, o Senhor precisa chegar junto. Onde você chega, onde a planta dos seus pés pisam, você tem que fazer a diferença aonde quer que você está, onde você esteja. Aqui Ele não propõe um templo feito pelo homem, mas uma tenda viva. Esse tabernáculo vivo primeiro se cumpriu em Cristo, por ocasião de sua encarnação, depois do Pentecostes em seus discípulos. Na parte A do versículo 2, o Senhor ainda afirma que Ele é o Criador de todas as coisas e nada o pode conter. Mas o homem para quem Ele olhará é o aflito e abatido de espírito pela consciência da própria pecaminosidade. Chorar pelas nossas desditas, pelos nossos sofrimentos, pelas nossas agonias é muito fácil. Mas quando a gente vai ao Senhor de coração rasgado, dizendo: Senhor, ser propício
a mim, pecador. Amém? Amém. Esse homem é chamado por Jesus de bem-aventurado. Mateus 5,4, porque ele chora lamentando pelo seu estado de miséria e por isso será consolado. Aquele que se acha muito justo, muito santo, muito tudo, não atrairá o olhar gracioso de Deus. O Senhor abomina todo soberbo, e a pior das soberbas é a soberba espiritual. E a gente lembra nesses momentos de uma história que aconteceu de verdade. O pastor Paulo Garcia, andando por uma das ruas de Recife, havia um mendigo sentado debaixo de uma marquise, esmolando, e o pastor passou e ele disse: pastor Paulo Garcia. E o mendigo falou isso, e ele disse: você me conhece, meu filho? Ele disse: conheço, o senhor me converteu. Ele disse: é por isso que você está assim. Né? Então, nós não convertemos ninguém, quem converte é o Senhor. Que o Senhor ele possa trazer essa percepção, esse entendimento ao nosso coração. Segundo lugar, esse homem para quem o Senhor olhará é aquele que treme diante da palavra do Senhor, aquele que tem uma santa reverência diante da palavra de Deus. Há algo que me chama a atenção de forma particular em nossos dias. É a falta de reverência à palavra viva de Deus. E essa falta de reverência não se dá apenas pelo escárnio, mas sobretudo por não se levar a sério aquilo que é dito pela santa palavra de Deus. Por que o homem deve tremer diante da palavra viva de Deus? As razões são muitas, mas eu queria trazer apenas algumas. Primeiro, a palavra produz fé salvífica no coração do homem. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus produz santificação. Jesus diz no Evangelho de João, segundo João 17:17, ele diz: santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. A palavra produz libertação. João 15:3 diz: já estáis limpos pela palavra que vos tem pregado. A palavra produz luz em nossos caminhos. O salmista, Salmo 119:105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra também, guardada no coração, impede a proliferação do pecado. E o salmista no Salmo 119 ainda, ele diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A palavra produz resultados. Em Lucas 5:5, Jesus diz: Pedro diz a Jesus: sob a tua palavra lançarei as redes. A palavra do Senhor é imutável e cumpre seu propósito. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E ainda, eu velo pela minha palavra para cumprir. A palavra é verdadeiro alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra é o próprio Cristo. E o texto de João, capítulo 1, versículo 14, fecha a questão dizendo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A pergunta é: por que então as nossas vitórias não têm vindo mais abundantemente? Porque não trememos diante dessas palavras de vida eterna proferidas pelo nosso Senhor. Não levamos a sério aquilo que está escrito na santa palavra de Deus. Quais lições nós tiramos desse texto? Primeiro, Jesus está às portas. A segunda vinda é iminente. Tudo à nossa volta testifica a esse respeito, que possamos permanecer firmes na fé e perseverar de forma vigilante até aquele dia glorioso, para que não sejamos apanhados de repente
como um laço. Segundo lugar, o Senhor conhece o nosso coração e deseja que nos quebrantemos em sua santa presença. Tem faltado choro no meio do povo de Deus, não um choro por causa das dores que a vida impõe, mas um choro de quebrantamento, de reconhecimento pelos próprios pecados. Não temos chorado mais por eles, porque estamos ocupados demais, julgando os outros, apontando os erros e os pecados dos outros. E finalmente, precisamos voltar a tremer diante da palavra de Deus, para que ela faça a diferença em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, a palavra viva que procede da boca de Deus. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Hoje